Talvez tenha outros pedidos de oração, e os irmãos vão sempre informando uns aos outros, e no nosso boletim da igreja, né? No WhatsApp. Todos são de casa, todos aqui, todos têm vindo, então a gente já está bem acostumado um com o outro. Quando você vê a boa mão de Deus na sua vida, quando você crê que Deus tem uma boa mão cuidando de você, você evita a perda de energia. Você vive uma vida mais plena, mais tranquila. Você não gasta tanta energia, por exemplo, questionando Deus. Se a doença que meu familiar ou até a morte veio para a família, que Deus não foi bom, Deus se esqueceu. Você não gasta energia pensando, Deus não está me sustentando do jeito que eu quero. Você não gasta energia pensando e se magoando porque alguém falou isso ou aquilo contra você, e você é uma pessoa tão boa, não merecia ouvir aqueles impropérios, você não precisava ouvir tanta bobagem vindo de alguém que nem vive direito com Deus, né? Você não precisa ficar pensando nada disso. Você reduz tudo isso para a boa mão de Deus me conduzindo. Só isso. E se você consegue ver na palavra de Deus a boa mão dele te conduzindo, você passa uma semana mais tranquila. Porque parece que é assim, né? A gente precisa recarregar um pouco das nossas energias emocionais, espirituais. Passa uma semana, né? Depois repõe de novo, de semana em semana. Já tem sido um hábito de muitos crentes em muitos lugares, né? Eu não critico isso não, porque é assim comigo também. Nós vamos nos refazendo, nós vamos nos refrescando junto com os irmãos. Eu creio que Deus também quer falar conosco constantemente. A palavra de Deus diariamente se renova para nós. Mas quando nós estamos com os irmãos estudando juntos a palavra de Deus, essa renovação parece que se intensifica na nossa vida. Por isso eu quero desejar a você que você veja a boa mão de Deus na sua vida. A boa mão de Deus. E claro, vocês já sabem, aqueles que já estudam bastante a palavra de Deus, ou razoavelmente alguns anos, você sabe que Esdras e Neemias têm essa expressão, a boa mão de Deus. Eu enxergo 8 vezes, eu não sei se aparece mais, não sei se minha chave bíblica está com defeito ou não, mas eu acho que são 8 vezes que nós vemos essa expressão, a boa mão de Deus. Vamos ver as situações que aparecem em Esdras, e na sequência tem Neemias também. A boa mão de Deus em Esdras e em Neemias. A boa mão de Deus. O que a boa mão de Deus faz por você? Esdras capítulo 7, versículos 1 a 6, nós vemos que a boa mão de Deus dá vitórias. Você só tem vitórias por causa da boa mão de Deus, não é por causa do seu esforço, é por causa da boa mão de Deus. Esdras 7, versículo 1 diz assim: passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de tal e de tal e de tal, mostrando aí um registro de cartório, um registro genealógico. Bom, para você saber o que está acontecendo, o povo de Israel, na parte sul, chamado de Judá,
foi para o cativeiro. Por causa da desobediência contra Deus e tudo mais, Deus os levou para a Babilônia. E lá o povo ficou por 70 anos. Evidentemente alguns morreram, mas outros chegaram ali com 5 anos e estavam voltando agora com 75 anos de idade. Uma nova geração se iniciava também. Deus abençoou muito o povo de Judá, permitindo com que o rei da Pérsia, eles foram para a Babilônia, mas a Pérsia conseguiu conquistar a Babilônia. Então eles foram transportados para Suzã, a capital da Pérsia, e lá estavam os judeus. E agora Deus move o coração de um incrédulo, sim, o rei Ciro da Pérsia. Ele permitiu que o povo saísse. Não apenas permitiu, como bancou as despesas. Deu a eles recursos financeiros para eles recomeçarem a vida lá em Jerusalém e circunvizinhanças. Só a boa mão de Deus faz isso. Usar incrédulos para ajudar você, sua família, a iniciar um projeto, por exemplo. Deus usando incrédulos. Deus faz isso porque Ele quer, porque a boa mão dele nos conduz. E indo para o versículo, finalzinho do versículo 5, depois dessa genealogia toda, né? Diz: este Esdras subiu da Babilônia. Babilônia, Pérsia, toda aquela Mesopotâmia, né? Versículo 6, vamos ver quem era Esdras. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu quantas coisas? Tudo quanto lhe pedira. E ele não pediu para o seu próprio prazer. Ele não pediu para o rei assim: olha, eu quero melhores acomodações aqui na Babilônia, na Pérsia, gostaria de uma plantação, gostaria de uma outra casa, gostaria de uns seguranças na minha casa. Não, nada disso. Tudo que ele pediu era para o povo. Tudo que ele pediu era para levar aquela multidão e estabelecer na terra de Deus. Deus abençoou que tudo que ele pediu, o rei deu, o rei concedeu. Esdras, Neemias, quase o mesmo contexto, né? Ou aliás, o mesmo contexto. Eles precisavam de materiais. Neemias, por exemplo, precisava de madeira para reconstruir as portas. O rei falou: pode arrancar árvores para suas madeiras. Ele precisava de um cartão, por assim dizer, de pedágio, de passagem, porque a fronteira era toda policiada. Você também tem essa permissão. Ele precisava levar o povo e as cargas do povo. Concedeu também. Então Deus foi maravilhoso para com o povo de Israel. Quais as vitórias você tem obtido na sua vida? Se em algum momento você pensou que foi por causa dos seus estudos, que foi por causa da sua capacidade, por causa da sua habilidade, por causa da sua visão, eu digo que você está mais ou menos certo. Mas você deveria reconhecer que quem te deu tudo isso foi o Senhor. A boa mão de Deus que concedeu oportunidades para você ser alavancado na sua carreira, seja lá qual tenha sido ela. A boa mão de Deus. A boa mão de Deus te dá vitória. A boa mão de Deus também te dá segurança. Vamos ver Esdras 7, versículo 8.
Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Versículo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Todos nós sabemos que para se fazer viagens, nós corremos riscos, sempre corremos riscos. Eu tenho às vezes questionado, um pouquinho na brincadeira, mas também mostrando como nós somos convencionais. Nós temos algumas convenções sociais, nós temos até algumas convenções religiosas. Por exemplo, é comum pessoas que vão viajar para São Paulo, por exemplo, fazer compras, pegar mercadoria, coisas assim, estarem no carro, vamos orar. Nós oramos. Porque elas vão fazer uma viagem, querem a bênção do Senhor, a proteção do Senhor na estrada e tudo mais. E às vezes eu falo para as pessoas, não tem problema orar. Que problema tem orar? De jeito nenhum, eu seria o último a dizer que tem algum problema orar. Vamos orar. Eu me lembro uma vez que eu entrei no carro, ia saindo para uma viagem assim, aí a pessoa falou, nós não vamos orar? Opa, vamos orar. Vamos orar. Oramos. Mas eu nunca fui cobrado de dar carona para alguém, de vir de Peniel para Jacutinga. Nós não vamos orar? Deus vai nos proteger, e nós precisamos de oração para viagens de 200, 300 quilômetros. Mas para 5 quilômetros não precisa da proteção de Deus? Com grande tristeza nós ouvimos a notícia da morte do colega aí, Tiago, né? Conheci quando trabalhava numa loja de esportes. Parece que foi por aqui, nem sei onde foi exatamente. Eu acho que o percurso dele não era grande. Nós precisamos da proteção do Senhor sempre. Aliás, nossas orações precisam incluir o assunto proteção. Não quero fundamentar a fé de ninguém, não. Entrou no carro, tem que orar? Não, porque nós já estamos orando sempre, né? Abençoe o meu dia hoje. Inclui viagens de carro. O Senhor Jesus disse para nós orarmos para que Deus nos proteja do mal. Guarda-nos do mal. Então nós precisamos da proteção do Senhor. Ele nos dá segurança. E toda a segurança que nós recebemos do Senhor ao longo dos anos, nós precisamos considerar que foi a boa mão de Deus sobre nós. Sempre reconhecer isso. Vamos reconhecer a boa mão de Deus que nos dá ânimo. Você não precisa apenas de proteção, de segurança, você precisa de ânimo. Algumas pessoas têm vitórias na vida, algumas pessoas têm sucesso profissional, educacional e vários tipos de sucesso, mas elas não têm alegria. Parece que sempre estão em perspectiva. Tá bom, consegui, mas é pouco ainda, preciso conquistar mais. Estão sempre atarefadas mentalmente, emocionalmente, com novos projetos. Quem sabe seja o momento de você parar um pouco e agradecer a Deus pelos projetos alcançados até agora. Como a boa mão de Deus te conduziu. Se você partisse desse mundo hoje, se você tivesse tempo de falar com Deus e agradecer pelo que Ele tem feito, você poderia dizer, do que Deus me permitiu até o momento, eu estou plenamente satisfeito? Plenamente satisfeito? Eu não estou perguntando se você ainda tinha projetos, porque enquanto você tem mente e respiração, você tem projetos, mas eu pergunto, até aqui, se fosse a sua vida fosse estancada aqui, parada aqui,
até aqui você pode dizer com toda a alegria do seu coração: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui estou muito satisfeito com o que Ele tem feito. É assim que nós deveríamos nos conduzir diante do Senhor. Ele tem nos dado ânimo. Espero que você tenha recebido esse ânimo do Senhor. 7:28, Esdras. Vamos ler o 27 também. Duas pessoas podem ler. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Que entendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subir comigo. Veja como que ele está agradecendo pelo que o Senhor Deus fez até o momento. Deus moveu o coração do rei para ornar a casa de Deus, que ainda não era o templo completo, né, recuperado, mas o altar também, principalmente. Deus estendeu a misericórdia diante do rei para ele, e assim me animei, segundo a boa mão do Senhor. Ânimo, alegria. Você precisa ter alegria para conduzir-se nessa vida. A vida é muito difícil, a vida tem muitas lutas. Se você não tiver alegria, parece que falta para você aquela graxa na engrenagem para desenvolver melhor aquele motor. Você precisa da alegria. E quando você obtiver essa alegria, reconheça, segundo a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor, portanto, dá vitórias, segurança, ânimo. A boa mão de Deus dá homens sábios. Eu fico impressionado como tem pessoas sábias. Em algum momento da sua vida, ou quase sempre, você precisa de alguém te dando algum conselho. Às vezes não é aquele conselho que você fala: posso entrar no seu escritório? Quero conversar, Não, às vezes é um bate-papo de amigos, de pessoas, e Deus coloca no coração de algumas pessoas falar para você dar para você alguns conselhos. E esses conselhos se tornam essenciais para nós, por causa de algumas palavras que humanamente você diria palavras soltas. Uma pessoa falou isso, não tinha nem nada a ver comigo. Não são palavras soltas. Deus não desperdiça palavras, Ele usa palavras. Às vezes você passa e alguém está falando alguma coisa e era isso que eu precisava ouvir, não era nem sobre você. Deus usa essas palavras, entre aspas, soltas, para nos orientar. Ele também nos dirige através de uma pregação. Talvez você não guarda muita coisa de uma pregação, mas aquela palavra te ajudou. Talvez seja um conselho formal mesmo, pedir para alguém algum conselho. Portanto, Deus nos dá, segundo a boa mão dele, homens e mulheres sábios para nós nos conduzirmos. Veja Esdras 8. A partir do versículo 15 nós lemos assim: ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Meus irmãos, para eles era muito importante ter alguém da linhagem de Arão, também conhecida como a linhagem de Levi. Para quê? Para conduzir o povo nos atos religiosos, para conduzir o povo na fé, conduzir o povo no ensino. E eles não encontraram ninguém, eles estavam atrás de homens qualificados para
orientar o povo na palavra de Deus. Nós temos muito, não é? Você tem pregadores na sua igreja, você tem pregadores em igrejas que você visita, você tem livros, você tem áudios, você tem YouTube, você tem um monte de instrução. Mas você sabe que tem pessoas que não têm nada de instrução, precisam de homens sábios. Versículo 16 diz: enviei Eliezer, Ariel, Semaías, e vários nomes aqui, né? Que eram sábios. Tem homens sábios, tem pessoas sábias. Tem um monte de gente que fala bobagem, mas tem muita gente sábia. Eu não sei dizer qual a porcentagem, mas eu diria que nós temos muito mais do que nós merecemos de pessoas sábias. Talvez nós não exploramos muito a sabedoria de várias pessoas, mas tem muita sabedoria no meio cristão. Enviei-os, versículo 17, a Ido, chefe em Cassífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Cassífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Como nós temos, ao mesmo tempo que temos muitas pessoas sábias, como nós temos uma grande necessidade de líderes, pregadores, professores, mestres na palavra, conselheiros. Mas se tem tantos, por que precisa tantos? Porque a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos em relação às necessidades. Versículo 18: trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. Que bênção, né? Deus sempre tem eles estavam procurando um da linhagem de Levi, está aqui, ó, um da linhagem de Levi, um homem sábio. E eles tinham também outros, né? Como o versículo 19 nos diz, e o 20, dos servidores do templo, 220, todos eles mencionados nominalmente. Bastante pessoas. A necessidade é muito grande. Meus irmãos, agradeça ao Senhor porque você tem homens e mulheres sábios para conduzir a sua vida espiritual, além da palavra de Deus. Mas eu sei, você já sentiu isso, que só a leitura da palavra de Deus, embora seja essencial para o seu dia a dia, parece que falta alguma coisa, e falta mesmo. Na Bíblia não falta nada, mas falta pessoas para explicarem para nós a Bíblia. Faltam pessoas que deem as aplicações para o nosso dia a dia. E como que nós conseguimos isso? Eu diria que pelo menos ouvindo formalmente pessoas ensinando a Bíblia, como vocês estão ouvindo aqui alguém agora. Pode ser outros métodos também. Agora, uma pessoa que não tem contato com pregadores, mas é uma grande leitora da palavra de Deus, ela está se enganando. Ela está se enganando. Assim como um barbeiro precisa de alguém cortar o cabelo dele, assim como um médico precisa de alguém cuidando da saúde dele, pregadores frequentes precisam ouvir outros pregadores. Eu preciso, eu ouço. Quando eu estou aqui na igreja mesmo ouvindo, não importa se a pessoa tem grande conhecimento ou não, eu preciso ouvir a voz de Deus aplicada na minha vida através de pessoas. Você precisa ouvir alguém falando da palavra de Deus. Essa é coisa de homens. Talvez os sem igrejas, os desigrejados é que estejam certos. Eles estão totalmente errados. Porque a palavra de Deus diz que Ele levanta homens, levanta mulheres também,
Veja que Áquila e Priscila ensinaram Apolo, que já era um homem eloquente, mas ele precisava ouvir algumas coisas daquele casal. Você precisa ouvir, todos nós precisamos ouvir. Se você é apaixonado por mensagens no YouTube, tudo bem, mas não fique aí. Você precisa ao vivo, porque Deus levantou pessoas para isso. Se Ele não quisesse, porque Ele já falou que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, mas Ele nunca falou que o Espírito Santo vai ensinar sem o auxílio de pessoas. Deus fala, o Espírito Santo trabalha na vida de alguém como você, e essa mensagem é trazida, é levada até você, por pessoas como você, pessoas com problemas iguais aos seus. Portanto, meus irmãos, não desprezem os pregadores. Alguns você tem que desprezar mesmo, a Bíblia até ensina isso. De vocês, tendo que prestar contas diante de Deus. Eu não quero entrar em confusão, mas se uma pessoa não está bem numa igreja, muda de igreja. Mas tenha alguém para ensinar a palavra de Deus. Ouça constantemente a palavra de Deus. Deus levantou servos, e Deus levantou pastores mestres, Deus levantou pessoas para ensinarem. Por isso, nós devemos, como eles, sentir falta quando nós não temos. Você acha que Esdras não era capaz? Eu acho que era. Você acha que não havia pessoas capazes? Sim, mas ainda precisava mais. E o crente, ele sente essa necessidade, ele precisa mais. Então nós temos a boa mão de Deus levantando homens sábios. A boa mão de Deus também te dá incentivo para orar. Se alguém simplesmente falar para você, você precisa orar, eu falei, eu sei, mas eu não tenho vontade. Você precisa da boa mão de Deus sobre a sua vida, senão a vontade não vem mesmo para orar. Nós precisamos da boa mão de Deus para orar. Veja Esdras 8, 21, 22 e 23. Vamos ler? Me ajudem aí. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e Ele atendeu a nossa oração. Ele atendeu. Então nós temos a boa mão de Deus nos conduzindo para orar. Você precisa de incentivo para orar. Veja que interessante a problemática aqui de Esdras. Ele ficou com vergonha de pedir mais alguma coisa para o rei. E todo mundo que tem vergonha na cara sabe que quando pessoas nos fazem favor, o que vem de excedente já começa a dar vergonha. Você já me ajudou tanto. Me lembra o homem que estava com uma carga, né? E aí o outro com uma carroça vem, sobe aí. Estava dando uma carona para ele na carroça. E ele subiu na carroça e continuou com a carga lá, né? Ele falou, pode colocar sua carga aqui no chão. Não, o senhor já tem me ajudado tanto, não quero dar trabalho. Então era simples, né? Porque se leva a ele, está levando a carga também. Às vezes nós estamos com algum peso
E por mais que nós saibamos que é só pedir e alguém vai nos ajudar, a gente fica com vergonha. E a vergonha de Esdras não era só porque o rei, que ele ia dar trabalho para o rei. A vergonha de Esdras não era pedir para alguém que não tinha, porque o rei tem de sobra. A vergonha de Esdras é porque ele testemunhou que Deus estava sobre a vida do povo e que Deus daria tudo o que eles pedissem. Por isso tenho falado, porque eu vivi minha vida toda assim também, né? Vida ministerial, eu digo, para as pessoas: não peça dinheiro, não peça ajuda. Eu sei que existem inclusive agências missionárias que incentivam e dão técnicas de como emocionar as pessoas para que elas deem ofertas. Isso para mim é manipulação. Nós precisamos confiar em Deus. Todos os crentes precisam confiar em Deus. E inclusive, talvez, principalmente os missionários que vivem de ofertas. Confiar no Senhor. Eu sei que muitos projetos missionários são bonitos e todos eles precisam de dinheiro, mas aquele que te chama é aquele que fará a obra. É assim que os obreiros precisam confiar. Nunca pedir. Tem uns que pedem demais, né? E só pedir já é vergonhoso, porque você diz que Deus te sustenta, agora você está como que pedindo esmola para as pessoas. Deixa que Deus toque no coração das pessoas, e Deus faz isso com os servos dele. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Por que essa vergonha? Porquanto já havíamos dito para o rei, né? A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. E agora com que cara que eu vou pedir para o rei? E o que ele fez então? Ainda havia alguma necessidade? Então o que ele fez? Ele orou. Ele não apenas orou, mas ele pediu para as pessoas que se abstivessem de comida por um tempo. Jejuaram, pediram e Deus nos atendeu. Eu já falei que eu não faço voto, não tenho feito jejum também, mas jejum é bíblico. As pessoas que quiserem fazer jejum, façam. Mas aqui vai algumas advertências. Jesus falou que quando você fizer jejum, que ninguém saiba, lava o rosto. Claro, se você mora numa casa, provavelmente as pessoas vão saber que você está de jejum, né? Você não deve se mostrar contrito, ou seja, não é para ninguém ter dó de você. E eu diria, não é para Deus ter dó de você também. Isso é uma coisa, então. Se você quer fazer jejum, faça você, não envolva outros no seu jejum. Eu tenho visto até pastores conclamarem o jejum da igreja. Se ele quiser fazer jejum, ele faz, mas não leva os outros para isso. Agora, se a igreja pecou, se a igreja fez alguma coisa que precisa de uma reparação e de repente a igreja toda está contrita e quer fazer um jejum, então sim. Mas fora isso, não. Outra coisa, jejum não é greve de fome. Sabe como é greve de fome? Algumas pessoas lutando por alguns movimentos, elas fazem greve de fome na frente de alguma repartição pública, algum lugar, né? Aí é claro, a repartição pública vai atender a pessoa, por quê? A pessoa vai morrer aqui na calçada, o que a mídia vai falar? Então eles conseguem, mas aquilo é uma chantagem. Talvez haja crentes, pode ser que haja crentes
que estão fazendo greve de fome, não jejum, para que Deus sinta pena delas. Olha, se o Senhor não der o que eu estou fazendo, eu já estou aqui sem comer há vários dias, eu quero que o Senhor me atenda. Nosso Deus é bom demais. Jesus falou que os pais sendo maus, porque nós somos maus, se o filho pedir um ovo, peixe, não vai dar pedra, escorpião. Deus é bondoso. Então você não precisa fazer jejum para Deus ser bom, tá bom? Você não precisa fazer jejum para provar que Deus é bom. Ele já é bom sem o seu jejum. Agora, se você quiser fazer jejum, ele tem um objetivo principal: é você ter mais intimidade com Ele. Porque comida é bom e a gente dedica grande prazer para a comida. E de repente nós queremos nos abster, né, dessa coisa boa para estarmos diante do Senhor. Aí sim. Mas para tentar resolver o problema das pessoas com seu jejum, eu acho que você deveria pensar melhor. Se você quiser fazer jejum, sim, pode fazer, é bíblico, mas a palavra de Deus orienta sobre o jejum. Quem quiser alguma ajuda a mais de jejum, manda lá uma mensagem para mim, ou peça para mim. Eu tenho um estudo sobre jejum, eu acho que pode ajudar para aqueles que estão pensando. Mas Deus nos dá incentivo para orar, e quem sabe para jejuar também, se Ele te dirige a isso. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. A boa mão de Deus dá proteção para você. Vamos ler Esdras 8, 31. Nós vimos que dá segurança e dá proteção, que basicamente é a mesma coisa, não é? Esdras 8, 31. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Nós temos inimigos da fé, nós temos inimigos que aparecem. Satanás é nosso inimigo, ele usa agentes para nos trazer algum desânimo, e o Senhor está nos dando a proteção. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Você não sabe de quantas coisas Deus tem livrado a você. Se Deus quiser, Ele vai nos falar quando estivermos na eternidade. Talvez Ele vai dizer para nós, daquele dia que nós ficamos muito irritados porque esquecemos alguma coisa em casa e tivemos que voltar, atrasando assim o nosso plano. Quem sabe Deus vai falar: sabe aquele dia? Então, eu livrei você de alguma coisa ali. Pode ser, se Ele quiser falar para nós. Por isso que nas suas frustrações você não deve se entregar, você deve dizer: a boa mão de Deus esteve comigo, mesmo nas frustrações, porque Deus tem motivos. Ele pode não dar os motivos dele agora para nós, mas basta sabermos que nós estamos debaixo da boa mão dele, ou sendo segurados, seguros pela boa mão dele. Ele nos dá proteção. A boa mão de Deus nos dá recursos. Sim, nós precisamos de recursos para a obra de Deus, para o nosso lar, para ir trabalhar. Nós precisamos de recursos. Quando Paulo fala: tendo o que comer e se vestir, fiquem contentes com isto, é claro que muitas coisas adjacentes, ou seja, envolvia. Para comida eu preciso ter um fogão, seja lenha ou seja gás. Preciso ter o botijão de gás com gás dentro, preciso ter a mangueira, preciso ter o registro, ou preciso ter lenha para o fogão. Ou seja, ter o que comer envolve outras coisas também. Ter o que vestir envolve outras coisas.
E Deus sabe de tudo o que você precisa. Ele te dá os recursos necessários. Agora é Neemias, tá bom? Neemias 2, 8. Esdras e Neemias, quase contemporâneos, ou contemporâneos, em algum momento eles se encontram também, mas a diferença é assim, irmãos. Esdras reconstruiu o altar de adoração e Neemias reconstruiu os muros em volta. Então um reconstruiu o altar e outro reconstruiu os muros, e Deus abençoou a ambos. Neemias 2,8, nós vemos que Deus nos dá recursos. Alguém pode ler? Bom, você sabe, né, que Neemias estava triste, e o rei perguntou: por que você está triste? É tristeza do coração, não é? Aí ele tremeu e ele falou por que ele estava triste, porque a cidade dos pais dele, do povo dele, estava assolada. E o rei falou: o que você quer? Aí ele ora a Deus. Certamente ele já tinha um plano em mente, mas naquele momento ele ora a Deus e Deus dá as palavras para ele. E aí ele fala tudo que ele precisa. Ele precisa uma licença do trabalho dele. Essa é a primeira coisa que ele precisa, para visitar Jerusalém e ver o que realmente Jerusalém está precisando. E veja como Deus foi bom para com ele. Versículo 7, alguém quer ler? 7 e 8 também. Neemias 2, 7 e 8. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores além do rio, para que permitam passar até que chegue a Judá. Como também carta para Asaf, guarda das máquinas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Isso nos ensina algo, que a boa mão de Deus não estava só sobre Esdras, estava sobre Neemias também, e está sobre você. A boa mão de Deus está sempre em histórias diferentes, locais e épocas diferentes, abençoando o povo de Deus. E ele também, assim como Esdras, Neemias teve a resposta de Deus, usando também um incrédulo. Deus dá recursos, e ele teve aqui todos os recursos dos guardas florestais e dos guardas ali das fronteiras. Ele teve tudo o que ele precisava. Deus também tem te dado recursos. Não fica chorando por aquilo que você quer ter. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já tem te dado. E finalmente, Deus dá força. A boa mão de Deus dá força. Nós precisamos de força. Às vezes força física mesmo, para ir trabalhar, para realizar alguma tarefa. Nós precisamos de força. Mas precisamos também de força emocional, força espiritual. E você obtém essa força. Só de estar aqui no meio do povo de Deus, apesar da fumaça asfixiante aqui, mas você está ganhando força. Não é alguma coisa mágica, alguma coisa mística. Não, é a força que Ele já nos deu, através da união com os irmãos, através do estudo da palavra, já vem a força do nosso Deus. E Neemias 2:18, vamos ler o 17 também, alguém pode ler? Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha
Foi muito importante essa viagem que ele fez, porque através disso ele viu verdadeiramente a necessidade da cidade. Ele viu como que os entulhos estavam lá. Chegou um momento que ele teve que deixar o cavalo, me parece, porque era muito entulho, e ele teve que ir uma parte, deixando pessoas para trás, ele vendo como que estava. Aí ele relatou: eu vi. Mas ele falou também como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também falou como o rei falou com ele. Portanto, meus irmãos, vamos nos animar, nos fortalecer. E o final do versículo 18: fortaleceram as mãos para a boa obra. A boa mão de Deus vai te fortalecer. Às vezes você precisa de um ânimo a mais. Você não está encontrando em você, mas encontrando-se com outros irmãos que estão te dando aquele ânimo. Isso te ajuda muito a prosseguir. Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui, que a boa mão de Deus conduza a sua vida e que você ganhe o ânimo necessário. Amém? Amém. Vamos orar e depois nós temos mais uma música. Sim. Bem. Senhor, agradecemos porque a Tua boa mão nos conduz, nos protege, nos dirige, nos dá alegria, fortalece. Nós agradecemos porque a Tua boa mão faz isso não porque nós merecemos, mas porque somos fracos, falhos e necessitados. Agradecemos, ó Pai, porque a Tua boa mão trabalha através da mão de outras pessoas, através de irmãos em Cristo, conselhos, ajuda. O Senhor usa inclusive incrédulos para nos abençoar. E nós agradecemos muito por isso, ó Deus. Que a Tua boa mão também use as nossas vidas para fortalecermos as mãos daqueles que estão fracos. Nós oramos agradecendo por esse culto, pela comunhão dos irmãos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.